Ok, irmãos, nós temos muitos desafios e hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos a semelhança daquilo que está sendo estudado no acampamento nosso de família, quando os irmãos estão num local estudando a Escritura, como nós o fazemos agora, sobre alguns desafios que a igreja do Senhor tem e a família do Senhor tem. E o maior deles é o desafio da evangelização. Sem sombra de dúvida, a evangelização é desafio tão grandioso para nós, que em alguns momentos nós perguntamos para Deus por que é que Ele age dessa forma. A grande verdade, irmãos, é que esses desafios de Deus para as nossas vidas, como servos dEle, são, na maioria das vezes, grandiosos e causam em nós certo tremor além da conta. Você já pensou como Deus gostaria que nós cumpríssemos esse desafio de proclamadores do Evangelho? Você se encaixa dentro daquilo que vem à sua mente, no seu coração? A igreja do Senhor Jesus, ela tem apresentado, ela tem mostrado no desenvolvimento da sua história a vida de muitas pessoas. De pessoas que dão exemplo para nós, vários exemplos de vida de piedade e, mais do que isso, de vida de evangelização. Nós poderíamos citar muitos exemplos e talvez você poderia me ajudar lembrando desses exemplos. Por exemplo, eu vou sugerir alguns aqui para vocês. Nós falamos muito de um evangelista internacional chamado Billy Graham. E é fantástico mesmo o ministério que Deus deu a esse homem. Um ministério audacioso e muito rico. Ele é um homem que teve a oportunidade de andar pelo mundo inteiro e todas as vezes que o fez, foi para testemunhar ao Senhor Jesus. E Deus lhe deu o privilégio de poder, nos seus relatórios de ministério, poder falar de muitas pessoas que aceitaram a Jesus, e a boa maioria delas ele nem chegou a conversar com elas diretamente ou pessoalmente. Nossa igreja, ela é fruto de um trabalho missionário muito antigo. O grande evangelista que teve a função de trazer o evangelho para a nossa região e que nos atinge aqui na primeira igreja de Goiânia, foi um homem chamado John Boyle, um missionário. Esse homem chegou há muitos anos atrás na região de Minas Gerais, onde tinha um lugar onde as pessoas ficavam procurando diamante, chamado Bagagem, atualmente Estrela do Sul. A cidade até chama Estrela do Sul por causa de um diamante muito grande que foi encontrado ali e foi chamado de Estrela do Sul. Ele chegou naquele lugar, amontado no seu cavalo, para pregar o Evangelho. Dali ele vai para a cidade de Araguari, prega o Evangelho e muitas pessoas aceitam o Senhor Jesus através de uma família. Aquela igreja cresce, aquela igreja evangeliza, e a primeira igreja presbiteriana de Goiânia é dependente daquela igreja, que a auxiliava e que a conduzia. John Boyle certamente sabia que deveria pregar o Evangelho, mas não tinha a mínima noção de tudo aquilo que poderia acontecer como fruto do seu ministério. Talvez poderíamos ir um pouquinho mais para trás e pensaríamos em Simonton, que foi o missionário americano da igreja presbiteriana que veio plantar o presbiterianismo aqui no Brasil. Certamente ele tinha expectativas do desenvolvimento do trabalho, mas se hoje, quem sabe, nós pudéssemos nos encontrar com ele na nossa igreja e falar do que é a igreja presbiteriana a nível de Brasil, certamente seu coração ia ficar muito grande de alegria. Deus deu frutos ao seu trabalho. Eu poderia contar um pouquinho da história de pessoas que vivem no nosso meio, que fazem trabalhos missionários. Nosso missionário Eliezer já teve a oportunidade de trabalhar em 2 campos na África, que teve a oportunidade de pregar o Evangelho e que certamente não tem noção de tudo aquilo que está sendo produzido, mas Deus tem usado aquele homem. Nós temos uma missionária na nossa igreja chamada Iracema, que há muitos anos tem feito um trabalho de capelania no Hospital do Câncer, na nossa cidade.
Inúmeras pessoas têm ouvido do Evangelho e certamente nós não temos conhecimento de quantas pessoas já aceitaram a Jesus através desse testemunho. E muitas delas aceitando a Cristo num dia e no outro dia indo para a glória na presença do Senhor. Eu não me esqueço de uma vez que a nossa irmã me procurou e dizendo: pastor, tem uma senhora que aceitou a Cristo e ela me perguntou se ela podia ser batizada. Eu havia feito um acordo com o conselho da igreja que em situações como essa eu poderia visitar a pessoa lá no Araújo Jorge e eu poderia conversar como se fizesse uma entrevista com essa pessoa. E aquela pessoa estava muito mal, muito mal. Conversei com ela, ela tinha verdadeira fé em Cristo. Naquela hora nós batizamos aquela irmã. E no outro dia a Iracema me liga para dizer que ela estava para sempre com Cristo Jesus. Nós poderíamos falar da nossa irmã Alta, que foi missionária durante muito tempo entre os indígenas. Talvez alguns de vocês não saibam, mas ela morou em aldeia indígena. Ela viveu com eles. Ela comeu peixe que eles pescavam no dia, ou a caça que era guardada com sal durante muitos dias para comerem. Ela conviveu com eles, ela evangelizou crianças, adultos. Hoje trabalha no nosso meio como evangelista, como missionária, atingindo outras pessoas, cuidando dos nossos irmãos da terceira idade, visitando pessoas. E Deus tem abençoado essa sua serva. Ou pastores da nossa igreja, como exemplo, o pastor Fábio, que aceitou o nosso desafio para vir estar conosco, trabalhando num campo missionário desafiador, fantasticamente desafiador, que é Trindade. Uma igreja formada por brasileiros e ciganos, que não necessariamente não são brasileiros, mas que se veem numa outra cultura. Desafio esse que tem produzido frutos, muitos frutos. E nós estamos preparando os novos irmãos na fé para serem recebidos por batismo e profissão de fé, ciganos que já aceitaram ao Senhor Jesus. Poderíamos falar da nossa irmã Meire, que trabalha com o nosso departamento infantil e que fala de Jesus para as nossas crianças, que se ajoelha junto a elas para conversar, que prepara material e que certamente tem sido usada pelo Senhor. Nós poderíamos falar do nosso irmão Santinho, missionário antigo da nossa igreja, que vamos visitar agora, no mês de julho, com uma viagem missionária do Ministério Sem Fronteiras da nossa igreja. Esse homem que aprendeu a ler através do Evangelho, e que a sua igreja hoje é formada fundamentalmente com a sua grande família, que aceitou o Senhor Jesus e que faz esse trabalho de proclamação do Evangelho junto a ribeirinhos. Irmãos, eu poderia continuar aqui falando de nomes e de nomes e de nomes. Nossa igreja tem missionários que são sustentados pela nossa igreja, e estes homens de Deus, essas mulheres de Deus, têm sido instrumentos, e é a forma com que Deus tem nos abençoado como igreja. Nós como igreja somos proclamadores do Evangelho. A grande pergunta que deve hoje bater no nosso coração é: você se vê como membro do corpo de Cristo que faz parte dessa igreja local, como um proclamador do Evangelho? Você se associa a essas pessoas quando fala que o seu ministério é viver a fé cristã e dar bom testemunho de Cristo Jesus, a fim de que as pessoas possam conhecer o Salvador? Essa é a pergunta que eu gostaria que Deus pudesse, na sua bondade, nos ensinar e nos motivar a ir em frente. Sem sombra de dúvida, o melhor exemplo que nós temos nas Sagradas Escrituras, do evangelista que enfrentou muitas barreiras e que proclamou a si mesmo como Salvador, foi Jesus Cristo. E creio que nós temos como aprender com Ele, porque Ele nos ensinou. E temos como aprender com os discípulos dele, porque temos registro nas Sagradas Escrituras dos seus ministérios. E eu espero que Deus hoje nos dê a oportunidade de fazê-lo. Esse livro que nós estamos andando nele aqui, o livro de Atos dos Apóstolos, foi escrito por Lucas, aquele que escreve também o Evangelho.
E ele fala aqui nesse texto, depois de ter falado no Evangelho sobre a vida de Jesus, agora ele narra os acontecimentos da vida da igreja, que nasce como fruto do Evangelho vivo, de Jesus Cristo, aquele que veio e cumpriu todo o seu propósito. Contudo, o livro mostra em destaque duas coisas: os ministérios de Pedro, nos primeiros capítulos, e depois, nos capítulos restantes, ele nos fala do ministério de Paulo. Dois apóstolos destacados por Deus para proclamarem o evangelho da salvação. Dois plantadores de igreja. Dois missionários que entenderam que as suas vidas não teriam um sentido nenhum, a não ser que estivessem cumprindo o propósito de Deus. E eu começo, quando olho para exemplos como esse, a compreender quando o Senhor, nosso Deus, nos fala a respeito de tomarmos a nossa cruz. Lembra? A Escritura diz que devemos tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. Seguimos a Cristo porque Cristo também tomou a cruz. Só que essa cruz, irmãos, ela tem sido tão mal interpretada pelas pessoas. Ouvi certa vez de uma senhora que tinha uma relação muito difícil com o seu esposo. Ele não era servo do Senhor Jesus, ele não tinha temor de Deus no seu coração, e ele tinha um vício que atrapalhava muito a vida da família. E um dia, conversando comigo, ela diz: essa é a minha cruz, meu marido. Essa não é a ideia de cruz da Escritura, de algo que me traz sofrimento. Quando o Senhor Jesus Cristo fala de cruz, Ele está falando do propósito da sua vida. Queridos, apesar da dor que Jesus teve em cima daquela cruz, Ele tinha a alegria, Ele tinha o privilégio, Ele tinha a convicção de que deveria estar sobre aquela cruz. Porque ao fazê-lo, ele estava cumprindo o propósito de Deus para a sua vida, e a alegria dele era cumprir a vontade do Pai, como ele mesmo havia dito. A alegria dele era ter vindo ao mundo para morrer na cruz e salvar-nos da nossa condenação. Aquele momento, por mais doloroso, foi glorioso, e havia alegria no seu coração. E agora, quando nós olhamos para Paulo e Pedro, homens que sofreram até a morte para cumprir o propósito de Deus como cristãos verdadeiros, nós entendemos que cruz não significa simplesmente dor, mas significa cumprir o propósito de Deus com alegria, mesmo que isso seja em meio a dificuldades, e sempre será, porque da mesma forma que Satanás esteve desde o iniciozinho do ministério do Senhor Jesus tentando, trazendo dificuldades, e sobre esses homens também, e sobre a igreja, ele continua fazendo. Vivemos, como diz o apóstolo Paulo, em meio às trevas. Mas quando nós olhamos para a Escritura e vemos esses homens tomando a responsabilidade prazerosa que Deus lhes dá, nós entendemos muito bem o que significa tomar a cruz e seguir a Cristo, obedecer o propósito do Pai com alegria. E o propósito de Deus, nosso Pai, é indo fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estarei convosco todos os dias, até a consumação de tudo. É justamente assim, irmãos, que nós vamos aprender com Paulo como manter o compromisso com o chamado ministerial que Deus coloca sobre cada um de nós para a proclamação do Evangelho. E eu espero que Deus realmente traga ao nosso coração não só essa noção de algo que a gente já conhece como propósito, porque já ouvimos, mas que conheçamos com uma motivação que nos faz levantar, movimentar e certamente vencer barreiras. Como Paulo, nesse texto, manteve o seu compromisso com a evangelização? Como ele cumpriu o seu chamado ministerial? Primeira coisa, irmãos, Paulo tinha
uma consistente atitude diante do ID de Deus. Ele não só ouviu e achou bonito essa ideia que Deus trouxe para ele de que ele deveria pregar o Evangelho. Era algo mais do que isso. E Paulo enfrentou algumas fortes barreiras para cumprir o ministério. E nós podemos citar algumas delas, pelo menos 3 dessas barreiras. A primeira delas, a barreira da distância, a barreira da imobilidade. Como é difícil nós decidirmos e fazermos as coisas acontecer. Não é incomum alguém nos procurar para a orientação pastoral e a pessoa dizer que ela é desanimada. Eu não consigo achar ânimo. Eu não consigo achar ânimo. Algumas mulheres dizem, eu não consigo achar ânimo para ir para a Safra. Alguns jovens dizem que não conseguem achar ânimo para ir na mocidade, ou ir para os adolescentes, ou para as crianças, ou para ir para o culto, ou para a reunião de oração. E tem algumas pessoas que dizem, não é só para esse evento específico, é qualquer coisa, parece que eu vivo no desânimo. E eu fico pensando, onde está a motivação que pode me ajudar a enfrentar barreiras? E certamente a motivação está antes de tudo, queridos, no nosso coração. E na nossa relação com Deus, e na nossa disposição de cumprir a cruz que Deus nos dá, no sentido não de dor, mas de alegria do serviço cristão. E uma dessas barreiras difíceis é, sem sombra de dúvida, a distância. Eu ter que levantar da minha cama, ou daquela poltrona super confortável que eles inventaram agora para assistir televisão. Já viram aquelas? Eu fui fazer uma visita essa semana, e eu sentei e eu não consegui encostar lá atrás, e a pessoa disse, isso aqui é para a gente ficar confortável. Eu disse, mas é muito. E ela disse, não, presta atenção, levanta. Eu levantei, e ela puxou a parte de baixo, e o negócio deitou. Eu disse, eu não consigo ver televisão num negócio desse. 2 minutos depois, eu estou com a boca aberta, estou dormindo, não consigo. Hoje, nós temos muitas coisas que nos fazem ficar quietos. Existem muitas coisas que nos dificultam a sair do lugar onde nós estamos. Na verdade, nós vivemos para gerar conforto para nós mesmos. Nós trocamos normalmente o nosso carro porque nós vamos para um carro que está mais conforto do que o anterior. A direção hidráulica é muito mais confortável do que sem direção. O ar-condicionado é muito melhor do que sem um ar-condicionado. Nós buscamos conforto e não tem nada de errado nisso. Mas quando isso tira de nós certos alvos de vida que não podem ser deixados de lado, queridos, isso é problema. O homem chamado Paulo era um homem que tinha uma vida tranquila, regular. Ele era um soldado. Ele deveria ter um bom salário. Ele deveria ter uma tranquilidade, um certo coração grande, porque ele tinha 100 homens que serviam tudo o que ele falava. Vai, pega, vai, mata, vai, conduz, me ajuda, me serve. Que era muito comum no Império Romano, aqueles que eram líderes. Mas Deus o convenceu de que ele deveria fazer outra coisa, e abrir mão de tudo aquilo que pudesse mantê-lo separado do propósito de Deus. Eles tiveram que se deslocar para fazer o trabalho. O interessante aqui, que nós podemos olhar do verso 22 ao verso 26, que esses homens, eles andavam, eles caminhavam, eles se deslocavam, eles deixaram a imobilidade. O homem, devido às limitações que lhe são próprias, ele tem a tendência a se esforçar o mínimo para conseguir o maior benefício para a sua vida, o maior lucro para si mesmo, o maior retorno, é o custo-benefício. O custo-benefício define as minhas ações. Não foi fácil fazer evangelismo naquela época. Certamente temos dificuldades hoje, e algumas que temos hoje eles não tinham naquela época, mas algumas que havia naquela época nós não temos hoje. E uma delas era um império contra os cristãos.
da religião vigente naquela região ser totalmente avessa e condenatória dos novos cristãos. E tudo era feito de maneira difícil, tinha que se caminhar a cavalo. Se você sentar com alguns irmãos mais antigos, eles podem contar para vocês histórias de alguns pastores e missionários da Igreja Presbiteriana do Brasil nessa região, que faziam seus trabalhos com cavalo, como falei do John Boyle. Esses dias, numa visita para o nosso irmão Abe, foi uma coisa muito interessante. A gente estava conversando sobre o trabalho missionário, e aquele irmão tem uma história de missões. Ele apoiou missões, ele foi um instrumento para ajudar esses missionários que estavam andando aqui por toda essa região do nosso país. Então, quando a gente pergunta nomes de missionários antigos, ele diz: eu conheci. O senhor conheceu? Eu conheci. Conheci a esposa. E vai por aí afora. E ele compartilhou conosco sobre alguns deles que andavam nas suas regiões a pé ou a cavalo. Eles tinham que se movimentar, eles tinham que se desgastar, eles tinham que sair da imobilidade. É muito complicado convencer as pessoas crentes a saírem dos seus confortos para um desgaste físico para pregar o Evangelho. Essa semana, uma pessoa da nossa igreja disse: olha, na porta da minha faculdade tinha um pelotão de homens e mulheres entregando Novos Testamentos. Ela diz: e quando eu cheguei dentro da minha sala, todo mundo tinha um Novo Testamento. Ministério que nós conhecemos dos Gideões Internacionais. Fantástico, maravilhoso. Louvado seja Deus por isso. Aquelas pessoas pegaram a palavra para levar para casa, para colocar dentro da bolsa, para colocar do lado da cama, para viajar com ele. A palavra de Deus. O apóstolo Paulo fazia exatamente isso, irmãos. E é exatamente assim que nós vamos trazer benefícios para o nosso próximo. Porque é o benefício da conversão, porque o poder da palavra é de converter pessoas, transformar pessoas. As pesquisas mais recentes, elas constatam que o maior índice de conversão é fruto de uma evangelização pessoal, de confrontamento direto das pessoas. De você sentar com ela e falar sobre o Evangelho, e de você dar testemunho, e de você orar com essa pessoa, de você ter esperança e demonstrar esperança. Existem igrejas que só crescem através disso, principalmente as igrejas em países que são fechados para o Evangelho. Normalmente os cristãos nesses lugares são cristãos que vão à casa das pessoas ou recebem nas suas casas para o discipulado, e através disso as pessoas creem. Nossa igreja hoje tem 8 grupos de discipulado e estamos aumentando. Em todos esses grupos de discipulado nós temos pessoas novas aceitando a Cristo e vindo para a igreja e amando a Jesus. Irmãos, foi exatamente assim que o apóstolo Paulo e esses homens do Evangelho, da Escritura, agiram. Eles saíram da inércia, eles fizeram o trabalho. A China tem hoje a maior igreja evangélica do mundo, e ela não é oficial. Mas as estatísticas das grandes empresas missionárias dizem que hoje na China tem mais evangélico do que em qualquer outro lugar no mundo. Isso acontece porque os crentes daquele país, eles vão às casas das pessoas para pregar o Evangelho. Existem outras barreiras que muitas vezes nos impedem. Aquelas que talvez nós poderíamos chamar de resistências gerais. No verso 19 ao verso 20 diz que vieram judeus de Antioquia, de Icônio, para falar mal de Paulo, para instigar as pessoas contra Paulo. E não só falaram, diz o texto que eles apedrejaram a Paulo.
E mais do que isso, diz o texto que pegaram-no todo machucado, achando que ele estava morto, e jogaram ele no lixo, fora da cidade, no lixo dos mortos. É interessante que no outro dia os irmãos estiveram ali, rodearam o apóstolo Paulo, entenderam que ele estava vivo, entraram com ele, e diz o texto que no outro dia, restaurado, ele com Barnabé continua a sua viagem missionária, indo em direção a Derbe. As dificuldades que um cristão vai enfrentar, irmãos, para pregar o evangelho, elas são variadas, são de vários níveis e várias áreas. Nós podemos encontrar resistências emocionais, resistências físicas, espirituais, econômicas, familiares, eclesiásticas, todas elas existem. E não é incomum o cristão compartilhar de certas dificuldades que ele tem, por exemplo, emocionais. Tristeza de Paulo ao ver aqueles que eram patrícios seus, os judeus, vindo falar mal dele. Esses mesmos, os quais faziam parte do mesmo país, ele amava, ele orava por eles, o apedrejaram até quase a morte. Nós vemos a tristeza dele pela igreja de Corinto, porque era uma igreja que ele pastoreava, que ele havia levado o evangelho, que ele convivia com aquelas pessoas e que estavam vivendo como crianças na fé e não cumpriam o propósito de Deus. Mas apesar de tudo isso e de ansiedades que certamente envolviam o seu coração, ele continuava o seu ministério. Aquela igreja, apesar das dificuldades que trazia para ele olhava para elas como ovelhas que precisavam de pastoreio. São resistências, são barreiras gerais, e aqui nesse caso emocional que Paulo teve que enfrentar, física, dor no corpo. Desculpa, irmãos. Resistências espirituais. Já bateu algum dia no seu coração dúvida de qual era o propósito de Deus e que aquilo parece que está fora do propósito de Deus? Você diz: será que Deus me abandonou? Eu fico imaginando o apóstolo Paulo fazendo o seu ministério e tendo essa sensação em algumas situações de tremenda crise. Ele era homem como nós. Resistência do próprio Satanás, que tenta afetar a nossa espiritualidade, colocar situações de tentação ao nosso redor para desviar os nossos olhos da cruz. E nós sabemos que isso é verdade. Jesus foi tentado por Satanás durante seu ministério. Desvia os seus olhos do seu propósito. Quando Pedro chega para fazer algo semelhante, ele diz: arreda para lá, Satanás. Eu já sei que é Satanás que faz isso, fica tirando os olhos da gente do propósito do Pai para a nossa vida. Isso é obra do diabo. E nós temos que ter muito cuidado, porque esse tipo de resistência é alguma coisa que pode nos fazer ficar quietos diante do propósito de Deus para a nossa vida. Nós deixamos ele enredar os nossos olhos, tirar os nossos olhos de Cristo e do seu propósito para a nossa vida, ao ponto de estagnarmos. Quem sabe você gasta muito mais energia e disposição no seu próprio prazer, nas coisas que você elegeu como prioridade, do que o próprio amor a Cristo, acima de todas as coisas, com toda a força, com toda a sua energia, e ao próximo como a ti mesmo. Às vezes as nossas barreiras, elas são econômicas. Paulo, para manter-se no ministério, ele trabalhava. A igreja ainda vive a realidade de precisar entender que ela tem que trabalhar para receber de Deus tudo o que é necessário para a continuidade do trabalho. Existem situações mais do que econômicas, mas familiares.
Jesus disse que haveria lutas dentro de casa, mas Ele diz: todo aquele que tiver deixado casa, ou irmão, ou irmã, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Essas são as palavras do Senhor Jesus. Ele não está falando contra a família, pelo contrário, Ele diz que aquele que não cuida da sua própria casa é pior do que o incrédulo. Mas Ele está mostrando o que vem em primeiro lugar: amar a Deus sobre todas as coisas. Sabe, irmãos, nós poderíamos falar até mesmo das barreiras eclesiásticas. A igreja. E é triste dizer isso, mas em alguns momentos parece que a igreja é um empecilho para a evangelização. Um exemplo claro disso é Atos capítulo 15, onde Deus havia mandado os seus apóstolos pregar o evangelho a toda criatura, todos. E havia um grupo de judeus que haviam se convertido e que estavam mais ali na cidade de Jerusalém, capitaneados por Tiago, capitaneados por Pedro, mais especificamente, desculpe. E quando eles começaram a pregar e os gentios crerem nos outros lugares, aquela igreja ficou preocupada. Mas peraí, como assim? Quando Pedro vai a Antioquia e vê a igreja cheia de gentios crentes, que haviam sido evangelizados pelo apóstolo Paulo e que estava ali, ele conviveu com eles, mas quando os presbíteros chegaram da igreja de Jerusalém, disseram: olha, como assim? Como vocês estão tratando eles como iguais? Eles não são. Paulo não aguentou. Em Atos capítulo 15, existe uma reunião de presbitério seríssima, onde palavras duras foram trocadas entre aquelas pessoas, até que eles entendessem, todos entendessem, que o evangelho era para todo homem. Às vezes nós criamos regras, e nos esquecemos que quem precisa do evangelho são todos. Eu estava em São Paulo esse final de semana passado, e nós éramos 181 pastores da IPB que trabalham na área de ensino. Estávamos trabalhando sobre matéria dos nossos seminários. E fomos conversar sobre uma matéria chamada plantação de igrejas. E um irmão, eu estava do lado lá da área que trabalhava essa matéria, e estava dizendo: olha, a minha igreja, por exemplo, ela planta igrejas em lugares carentes. Aí o outro diz: pois é, o perfil da minha igreja é plantar igrejas em lugares nobres. Eu falei: como assim? Eu não estou entendendo. Vocês estão enganados. Não existe isso. A igreja do Senhor Jesus, ela proclama o evangelho a toda criatura. E os nossos olhos têm que observar que aquele indivíduo que tem toda a riqueza do mundo, se não tiver a Cristo, não tem nada. E aquele que não tem nada de riqueza, que é miserável e não tem Cristo, também não tem nada. E houve uma discussão sobre esse assunto. E um dizia: não, as estratégias são diferentes. Eu disse: na Escritura não. Na Escritura a estratégia é uma: proclamar o evangelho pura e simplesmente. Sabe, irmãos, Paulo tinha um compromisso com isso, e as dificuldades não eram suficientes para tirar dele a motivação de cumprir o propósito de Deus, proclamar o evangelho. Mas Paulo tinha uma outra atitude que era importante. Ele tinha um sério compromisso com o discipulado, através da pregação do evangelho. Ele se envolvia com pessoas, ele convivia com pessoas. Você conhece as pessoas novas que estão na nossa igreja? As famílias novas que estão na nossa igreja? Temos várias. Esses dias a gente estava fazendo levantamento sobre isso. Várias. Pessoas que chegam, que compartilham conosco, que vêm no culto, na escola dominical. Essas pessoas, elas têm que ser discipuladas.
elas precisam ser acompanhadas, elas precisam aprender, elas precisam daqueles que já conhecem, gastar tempo com elas. O apóstolo Paulo fazia isso. É olhar para o lado e olhar para o indivíduo e falar: posso te ajudar? E Paulo discipulava as pessoas através de uma proclamação do evangelho pura e simples. No verso de número 21 diz o texto que ele anunciou o evangelho naquela cidade e fez muitos discípulos. Depois que ele fez isso, discípulos, ele foi para Listra, para Icônio e Antioquia. Ele tratou essas pessoas, ele discipulou essas pessoas, ele fez essas pessoas conhecerem a essência, a base do evangelho, de tal forma que pudessem caminhar no evangelho. Numa das oportunidades, ele gastou 2 anos numa dessas igrejas, discipulando a igreja e fortalecendo pessoas. E depois ele foi embora. Paulo tinha essa preocupação, a preocupação de fortalecer aquele que é novo na fé. Irmãos, nós sabemos disso. A vida cristã no início não é fácil. É muito difícil. Eu me lembro de uma senhorinha da nossa igreja, que hoje já não está aqui, porque ela mudou para o interior, voltou para o interior. Quando ela aceitou a Cristo como evangelho, a Cristo através do evangelho, aquela senhora enfrentou seríssimas dificuldades, porque ela tinha vivido a vida dela inteirinha no espiritismo. E era comum ela caminhar na sua casa e ter sensações de espíritos, e vultos passando, e coisas acontecendo dentro da sua casa. E ela conheceu o amor de Cristo salvador e eficaz, mas na sua casa havia aqueles que ainda eram. E ela teve uma transição, e ela dizia: ora por mim. E eu me lembro que a minha esposa tinha que encontrar com ela regularmente para estudar a Bíblia e orar com ela, pelos temores que ela tinha daquelas coisas que para ela não trazia nenhum temor antes, e agora traz, porque aquilo era como se fosse uma armadilha para desviá-la do amor de Cristo. E ela se viu livre daquilo. Depois de algum tempo, o seu esposo se converteu e se tornou um diácono daquela igreja. Mas eu me lembro muito bem das lutas daquela mulher, lutas emocionais, de origem histórica e familiar, lutas espirituais. Todos nós, quando nós nos convertemos, nós vemos com tudo aquilo que é de velho, e não é fácil abandonar. Eu lembro da minha própria conversão. Eu me converti na mocidade. Eu não fui um jovem adolescente e jovenzinho novo muito tranquilo. Tive uma vida agitada, desregrada. Essa época do ano era o auge destas coisas ruins. E eu me lembro da grande luta naquele tempo da conversão. Dos únicos amigos que eu tinha, que eram aqueles que compartilhavam comigo coisas que não agradavam ao Senhor. Como é bom quando alguém se aproxima de nós e caminha conosco na fé, no início da fé cristã. Deus usou um anjo para fazer isso na minha vida. Eu chamo ele de anjo. O nome dele era João Marcos, lá de Uberlândia. Foi onde eu aceitei o Senhor Jesus. E aquele homem ia na minha casa 3 vezes por semana estudar a Bíblia comigo, tomar Coca-Cola comigo. E se eu não chegasse, ele me procurava para saber onde eu estava, porque eu não tinha chegado para a reunião dos moços, ou para a reunião de oração que tinha na igreja, dos jovens da igreja. Ele me motivou muito, ele me ensinou muito. E 6 meses depois ele estava orando comigo para que Deus pudesse confirmar um chamado ministerial. E 1 ano depois eu estava no seminário. Aquele foi um instrumento de Deus na minha vida. O Senhor já o levou para a sua presença. O texto no verso de número 22, olha lá para você ver. O texto diz que Paulo
fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Paulo fortaleceu a alma desses novos discípulos e Paulo mostrou a eles que as dificuldades, elas acontecem mesmo, e para entrar no reino de Deus é em meio a lutas, mas com o Senhor. Irmãos, evangelismo é muito mais do que chegar para alguém e dizer: eu amo você e Jesus te ama também. É caminhar com essa pessoa no amor de Cristo e levá-la a conhecer a Cristo e ensiná-la o que significa amar a Cristo. Isso é evangelizar, isso é proclamar o Evangelho, isso é conduzir pessoas a Cristo, através do testemunho. O texto diz: e mostrando. Uma igreja que não mostra, irmãos, não é uma igreja que tem poder evangelístico. A igreja que tem poder evangelístico é uma igreja que tem crentes santificados e em santificação constante, preocupados com isso. Uma igreja que coloca joelhos no chão e tem joelhos calejados por causa disso, e que tem prazer nisso, e que não simplesmente diz: você sabe qual que é a vitamina da espiritualidade do cristão? É a Bíblia, é a oração, mas que na hora do estudo da palavra de Deus, puxa, onde eles estão? Diante das oportunidades que Deus dá de crescimento, não usam. Que na hora da reunião de oração, nós temos que fazer no menor ambiente da igreja, porque a igreja não vem. Essa é uma realidade, irmãos. Nossas reuniões de oração regulares, que o Ministério de Intercessão da nossa igreja faz na capela, porque a igreja não vem. Isso é motivo de vergonha. Desculpem, mas é verdade. Uma igreja que fortalece os neófitos é uma igreja que se fortalece através do testemunho da espiritualidade, da demonstração da espiritualidade, que tem prazer na lei do Senhor, que medita nela sempre e que mostra para o outro o que é vida cristã. Isso tudo inicia-se de nós que somos líderes, sem sombra de dúvida. O discipulado, o evangelismo sério, envolve um discipulado que tem a ver muito com pregar o Evangelho e viver o Evangelho e assumir pessoas, mostrando para elas que importa que é em muitos sofrimentos e investimento que nós entramos no reino do Senhor. Evangelismo é muito mais do que falar para alguém que Deus te ama. O apóstolo Paulo, ele tinha um sério e sistemático compromisso com a igreja. Quando ele ia num lugar, ele pregava o Evangelho, as pessoas aceitavam a Cristo Jesus. E eu queria que vocês pensassem o seguinte: Paulo não convertia pessoas. A estratégia de Paulo não era ela que dava a eficácia ao trabalho dele. E ele deixou isso muito, muito, muito claro para a igreja de Corinto. Porque a igreja de Corinto estava dizendo que o modelo de ministério de Pedro é que dava crescimento, de Apolo é que dava crescimento, de Paulo é que dava crescimento, de Jesus é que dava crescimento. O apóstolo Paulo, no capítulo 3, ele diz: não é. Paulo plantou, Apolo tem uma atitude, ele regou, mas o crescimento, quem age no coração das pessoas, quem aplica o Evangelho no coração das pessoas, quem transforma almas, quem aplica a vida, quem faz a transformação, ele diz, o crescimento vem de quem? De Deus.
Paulo era um homem na presença de Deus, ele pregava o Evangelho, ele fazia a simples tarefa de proclamar o Evangelho. Jesus o ama, olha só o que ele fez, olha como ele vive, olha o que ele fez na cruz por você. E essas pessoas ajuntadas eram tratadas como igreja. Ele fundava essas igrejas. Verso 19 ao 22 mostra-nos claramente isso. Ele estruturava essas igrejas, ele gerava líderes para que pudessem pastorear esta igreja, elegendo presbíteros e trazendo para eles responsabilidade para que eles pastoreassem. Ele se envolvia com essas novas igrejas, estruturando-as, abençoando-as. No verso de número 26, diz assim: logo depois dele pregar o Evangelho, discipular essas pessoas, mostrar o caminho que elas deveriam andar com elas, dar exemplo, organizar através de liderança, diz o texto, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja de Antioquia, aquela que havia mandado eles para o ministério, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abriram aos gentios a porta da fé, e permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Eles chegavam para a igreja e diziam: olha como Deus abençoou a igreja. Esse é o relatório. Tantas pessoas em Icônio aceitaram a Cristo, tantas pessoas em Derbe aceitaram a Cristo, tantas pessoas na Galácia aceitaram a Cristo, tantas pessoas em Éfeso aceitaram a Cristo, tantas pessoas nessa igreja, agora tem três presbíteros, nessa tem 2, naquela nós estamos preparando o grupo que vai ser ordenado pastores, e aqui tem agora, olha só, Apolo lá em Éfeso aceitou, e nós estamos preparando ele para ser um pastor. E eles deram relatório. E quando a igreja ouvia aquele relatório, diz o texto que a igreja se alegrava, louvava a Deus e se sentia motivada a continuar no trabalho do Senhor. Quando você ouve o testemunho de alguns irmãos da igreja do Senhor Jesus que têm feito o ministério de proclamadores do Evangelho na frente de batalha, lá na frente da lança, na ponta de lança, qual a sensação que você tem? Isso te motiva? Isso gera em você prazer? Quando você vê um dos nossos missionários vindo aqui para trazer relatório, qual a sensação que você tem? Hoje o culto vai ser maior do que o normal. Por sinal, é muito comum no nosso meio ficar preocupado com o tamanho do culto. Dentro de uma semana inteira. Já ouvimos isso? Por que desse relatório? Paulo dava relatório da viagem dele inteira. Eu fico imaginando que tamanho de relatório que era esse. Contando com minúcias do que Deus fez. Mas sabe qual era o propósito disso? Era para motivar a igreja. Era para fazer a igreja se colocar diante de Deus, levantar as mãos e dizer: louvado seja o Senhor, ó Pai, porque alguém plantou, mas o crescimento foi do Senhor, a graça do Senhor foi abundante sobre a vida das pessoas, elas aceitaram a Cristo Jesus, e não existe alegria maior para nós, os crentes, saber que somos instrumentos de proclamação do Evangelho. Porque nós sustentamos esses missionários com oração, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, com nossa comunicação com eles, com o nosso amor por essas pessoas. Porque nós oramos por essas pessoas que aceitaram a Jesus, que nós nem sabemos o nome, e nem sabemos se já tinham sido convertidas. Ou você fica preocupado porque o culto vai ser maior? Isso te motiva ao ponto de chegar diante de Deus e dizer: Pai do céu, aquele mundo de pessoas lá no norte da África, lá no norte do nosso país, lá no interior da Inglaterra ou em Londres, aqueles tantos de curdos que estão ali, que estão sendo evangelizados por uma missionária brasileira da nossa igreja.
para um irmão que está lá no interior da Amazônia, fazendo tradução de Bíblia e preparando obreiros do Lidório. Tem muita gente lá, mas você olha aqui dentro de Goiânia, nós temos 1.600.000 pessoas aqui dentro, gente. Quantas pessoas moram no prédio onde você mora? No condomínio onde você mora? Ao redor da sua casa? Membros da sua família que não amam a Cristo, pelo contrário. Quantas pessoas que adentram a igreja do Senhor Jesus e ainda não aceitaram o Senhor Jesus? O relatório, irmãos, que o apóstolo Paulo trazia, era para que a igreja pudesse olhar e agradecer a Deus, mas também pudesse se motivar, e pudesse se movimentar, e pudesse olhar para as pessoas com o amor que Jesus Cristo olhou pelas pessoas, ao ponto de dar a vida por elas. Jesus olhava para aquelas pessoas e Ele se envolvia com aquelas pessoas, apesar delas estarem com pedras nas mãos para jogarem na cabeça dele, ou juntando saliva nas suas bocas para cuspirem no seu rosto, ou machucando as suas mãos para fazer uma coroa de espinho para colocar na sua cabeça. Ele em momento algum olhou para aquelas pessoas com o desejo de matá-las, de maldizê-las, de desejar-lhes a morte, mas Ele estava ali na cruz, e Ele estava ali desenvolvendo aquele ministério, andando com ela nas suas costas, porque Ele amava aquelas pessoas, e apesar daquelas pessoas não merecerem nada daquilo, Ele fazia aquilo porque Ele desejava que aquelas pessoas conhecessem a vida eterna nos céus com Ele. Eram as suas futuras ovelhas. Como Paulo, que levantou a sua mão para matar muitos cristãos, Deus em Cristo Jesus olhou para Paulo como alvo do seu amor, e que talvez naquela época muitos cristãos estiveram orando, pedindo a Deus: Senhor, acaba com esse cara, porque ele está matando os crentes. Mas Deus diz: não, eu tenho uma obra muito maior para ele. Eu olho para ele com misericórdia, porque eu quero usar justamente ele. Ele é alvo do meu amor, e eu vou morrer por causa dele. Eu morri por causa dele. E nós olhamos para as nossas cadeias que não cabem mais. Talvez o Dr. Fausto pudesse falar um pouco desse problema para nós. E cada uma daquelas pessoas tem uma necessidade para ter esperança. E não é o sistema penitenciário brasileiro, longe disso. É Cristo. E nós precisamos entender que aquelas pessoas precisam ouvir o Evangelho. E o coração nosso precisa ter misericórdia desses miseráveis, dos quais nós fazemos parte. Mas pela graça de Deus já fomos regenerados. Se a primeira igreja quer ter uma identidade, e a tem, pela graça de Deus, uma das partes mais importantes dessa igreja, ela é missionária. Louvado seja Deus por isso. Mas irmãos, nós não podemos contentar com aquilo que já está sendo feito. Nós temos que pedir a Deus nos dê desenvolvimento dessa visão, desse envolvimento. Mas não simplesmente através de um conselho missionário que tem sido tão abençoado e abençoador, mas através de cada um de nós como missionário comprometido com a proclamação do Evangelho. Existem barreiras, irmãos. Existem. Elas vão acabar? Jamais. Mas existe um mandato de Deus, e um Deus que nos qualifica, e que deve ser a nossa motivação para o cumprimento desse ministério. Sempre haverá dificuldades para o cumprimento do ministério cristão. No mundo vocês vão passar por provações, por tentações, diz o Senhor Jesus, mas tem de bom ânimo, diz o Senhor Jesus. Eu venci o mundo. Nenhuma dessas dificuldades ou mazelas de Satanás são mais eficazes do que a graça e o poder de Deus que opera em nós.
E quando nós falamos como embaixadores do Deus Altíssimo. Com o Rei, falamos em nome do Rei dos Reis. É por isso que os homens e os servos de Deus, está registrado na Escritura, olhava para Satanás que estava na vida de alguém e dizia com autoridade, em nome do Senhor Jesus, sai. A mesma autoridade está sobre a igreja. A minha vida é do Senhor Jesus e Satanás não tem como dominar-me, porque eu já tenho dono. Eu sou servo do Deus Altíssimo. Sempre, irmãos, haverá dificuldades para o cumprimento do ministério cristão. A maior barreira, creio eu, que nós temos, ela não é externa. A maior barreira é o de despertar cristãos para realizarem o ministério cristão da proclamação. Irmãos, quem proclama o Evangelho é a igreja. É a igreja. Essa semana eu recebi uma missionária que hoje lidera o ministério Mocidade para Cristo em Goiânia. Foi muito boa a visita dela, junto com a nossa irmã Raquel, a Raquelzinha, que trabalha com Libras e tradução de culto para aqueles que têm deficiência auditiva. E a Raquel muito preocupada com a sua escola, a qual ela dá aula aqui perto, porque a diretora da escola não sabe mais o que fazer, porque eles têm adolescentes pequenos, e eles estão tão envolvidos com sensualidade, com drogas, que ela não sabe mais o que fazer. O conceito de família não existe. E a Raquel, como uma serva de Deus e uma cristã, começou a pensar, como é que eu posso ajudar a minha escola? A escola que eu trabalho, que eu sou profissional, eu sou educadora. E ela se lembrou desse ministério que a MPC está fazendo agora, social, dentro de escolas. De vida, projeto de vida. E ela me trouxe aqui, porque a escola está perto da igreja, vendo qual a possibilidade de nós apoiarmos de alguma forma. Eu não sei ainda se vamos fazer isso, nem sei como poderíamos fazer. Trocamos muitas ideias, mas me impressionou ver a ideia, o projeto. E eu disse para ela, quem faz? Ela disse, voluntários, crentes, jovens que oram, que se preparam, que topam ir nessa escola. Essas escolas que estão magiadas por traficantes, e que tem venda de droga dentro da escola. E que as meninas de 11 anos compartilham sobre as suas experiências sexuais. E que não tem esperança. E ela diz, nós estamos precisando de crentes parceiros, que topam caminhar com a gente. Irmãos, possibilidades, elas existem. Nós temos 6 congregações, graças a Deus. Nós organizamos 3 e temos mais 3. Que precisam de pessoas que tenham disposição em dar tempo para pregar o Evangelho nesses lugares. Nós temos ministérios agregados à nossa igreja. Nós abrimos inscrição para irmãos irem para o projeto Sem Fronteiras em julho, para pregar o Evangelho junto a ribeirinhos. Nós esperávamos um grupo de aproximadamente 40, até agora nós temos 15. As inscrições foram fechadas, eu disse para o Erickson, mantenha aberto, período de férias. Eu sei que todo mundo tem as suas dificuldades, mas tiveram 1 ano para preparar, quem sabe planejar um período na vida para proclamar o Evangelho. Me preocupa. Te preocupa?
A maior barreira, irmãos, que nós temos encontrado para essa tarefa que Deus nos traz na sua palavra tão clara é convencer crentes a realizarem o ministério cristão da proclamação através da sua própria vida e do seu próprio investimento. É convencer crentes a orarem por isso, pelas suas próprias vidas e pela igreja. Esse é o maior desafio. Porque os outros, irmãos, eu quero lembrá-los que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Onde a igreja do Senhor Jesus vai, quem vai na frente é o Senhor, e o exército dele, os seus anjos, e ele nos protege. Não precisamos ter medo. Não precisamos ter medo. Louvado seja Deus por isso. O mais difícil, creio eu, é motivar pessoas, é dar-lhes o entendimento de algo que é de Deus e que já ficou muito claro para eles. Mateus capítulo 9 diz assim: então se dirigiu a seus discípulos, Jesus, dizendo: a seara, na verdade, é grande, e hoje é grande, mais do que daquela época, mas os trabalhadores, eles são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande trabalhadores para a sua seara. Você está disposto a fazer esta oração? Contudo, quando nós fazemos essa oração, nós pensamos em outro, que não nós. O filho dos outros, e não nossos filhos. Ao orar desse jeito, seja sincero e diga: Senhor, prepare trabalhadores. Mas lembre-se que, quem sabe, pode ser o seu filho, ou você mesmo, a sua família. Mas seja instrumento nas mãos de Deus. Vivemos num mundo que precisa do Senhor Jesus, como sempre precisou. E essa tarefa é nossa, da igreja que vive na pós-modernidade. A igreja de hoje somos nós. No passado Deus levantou homens, e agora Deus nos levanta. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos habilite para essa obra, para a glória dele. Vamos orar por isso. Feche os seus olhos.